Continuando então o nosso vídeo sobre tipo de valor, a gente viu um pouco sobre os tipos simples, que inclui lá os booleanos, os numéricos, que tem o inteiro, data-hora, os anuláveis. Mas e os tipos definidos pelo usuário? Entre os tipos definidos pelo usuário, nós temos o struct, tá? Ou seja, um boolean, um data-hora, um inteiro, um ponto flutuante, que é o double, float, né? Todos eles são structs. Tá? Só que eu também posso escrever o meu próprio struct. O C# me dá essa possibilidade. Tá? E também nós temos os enums. Tá? Mas o que são eles? O struct permite declarar tipos que contêm valores, métodos, que tudo podem ser identificados por um nome. Ele permite que você tenha construtores, mas diferente de classe, ele é um tipo por valor, né? Quando você, então, atribui um valor a um struct, tá? Ele vai ser colocado lá na stack, lá na pilha, e ele não é como uma classe, né? Ele não suporta herança, ele não aceita construtor sem parâmetro. Vamos ver isso na prática. No projeto que a gente tem no GitHub, tá? Que é o Escovando Bits, na classe Program, você vai procurar aí o método menu tipo por valor. E ali a gente tem o structs, tá? Na linha 87. Clica lá em Go to Definition e a gente vai ter o nosso retângulo, tá? Novamente você vai clicar lá em Go to Definition. Ele é um struct. Qual é o comportamento dele? Por exemplo, se eu tentar colocar aqui no meu retângulo um public retângulo e colocar um construtor sem parâmetro, repare que o C#, ou melhor, o compilador, ele não vai permitir que não vai conseguir compilar, porque ele não aceita, né? Construtor sem parâmetro. Ele já avisou aqui para mim. Não vai permitir que tudo continue, tá? Então eu tenho que tirar isso aqui, porque não é algo aceitável. O que mais ele não permite? Ele não permite herança. Por exemplo, eu não poderia ter aqui, por exemplo, um quadrado? Poderia. Poderia ter um struct quadrado, e aí vou colocar aqui public int base get set, né? E agora eu vou falar, não, tive a brilhante ideia de fazer o retângulo herdar do quadrado. Será que eu consigo? Não. Novamente, o compilador fala que ele não aceita, né? Um struct não pode ter uma herança. Ele não vai permitir isso, tá? Então essa é uma característica. Que outra característica marcante que a gente tem no struct, que é uma característica comum dos tipos de valor, tá? Olhando aqui, olha, nós vamos criar aqui duas variáveis, retângulo 1 e retângulo 2, que é da struct retângulo. Eu criei, você pode ver aqui que eu atribuí a base e a altura para ele. Em seguida, a gente vai copiar o retângulo 1 no retângulo 2. Então, a gente vai ver o comportamento disso, né? O que acontece quando eu altero a base do retângulo 2? Será que ele vai interferir? Será que ele vai modificar no retângulo 1? Se fosse um tipo de referência, modificaria. Mas como ele é um tipo de valor, você vai ver que ele vai manter os valores do retângulo 1, conforme a gente vai vendo aqui no debug, tá? Vamos executar isso daí, né? Executando o código, eu vou selecionar a minha opção 1, tipo por valor, e vou selecionar os 5 structs. Você vai ver aqui que ele vai pedir para eu digitar a base, vou digitar 10. Em seguida, vou digitar a altura, 20. Ele vai calcular a área, que é um método da nossa struct, tá? Ele tem um método, calcular a área. E vou ver o resultado disso, olha lá, 200. Agora eu estou na linha 226, veja que ele está atribuindo o retângulo 1 ao retângulo 2. E você pode ver aqui que os valores estão idênticos.
ele não está passando a referência do retângulo 1 para o retângulo 2. Ele está copiando a altura e a base do retângulo 1 para a variável retângulo 2. Como eu sei disso? Vamos lá, vamos digitar então uma nova base para o retângulo 2. A nova base eu vou colocar como valor 15. Ele definiu aqui a nova base, vai calcular a área do retângulo 2, 300, mas será que ele vai modificar o meu retângulo 1? Vamos ver aqui no que vai ser impresso ou exibido na tela do nosso console. Retângulo 1, base 10, altura 20, como eu tinha definido inicialmente. O retângulo 2, que foi alterado, então, para 15, altura 20 e a área 300. Ou seja, o que eu fiz aqui, né, deixa eu até aumentar aqui para você ver melhor, né? O que eu fiz aqui no retângulo 2, ele não interferiu no retângulo 1. Então isso deixa um pouco mais claro para nós o comportamento de um tipo por valor, tá bom? Então esse era o struct, né? E o enum? O enum ele permite declarar um conjunto de constantes e ele é um numérico integral. Como assim, Eduardo? O que é um enum? Então, quando você declara uma variável do tipo enum, conforme a gente pode reparar aqui, ó, vamos abrir aqui em enums, e você vai perceber aqui que eu tenho dois tipos enums no meu código, tá? Que é bem aquilo que está descrito aqui, um conjunto de constantes, tá? Eu tenho os dias da semana, eu defini lá esse conjunto, né? Esse enum é um conjunto. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. E se você passar o mouse aqui, ó, você pode ver que ele atribui para o padrão, o primeiro elemento aí desse conjunto, o valor 0. Então, se eu não especificar nada, ele vai lá 0, 1, 2, 3 e daí por diante. E eu também posso especificar, igual eu fiz aqui. Ó. Aqui eu já fiz ele começando por 1. Eu poderia colocar aqui ó, o valor 20, sem problema algum. Tá? Eu poderia definir as minhas constantes por aqui. Em seguida, como eu declarei esse enum, eu posso estar utilizando esse enum em qualquer lugar do meu código, né, onde ele esteja declarado, definindo uma variável. Por exemplo, carro preferido, carro preferido do Eduardo. Aí eu vou atribuir para ele qual que é o meu carro preferido, CRV. Pronto, né? Criei a variável e atribuí um valor, uma constante desse conjunto aqui para essa variável. Tá? É assim que eu utilizo. Muito bem, então, entendendo aí um pouquinho sobre os structs e o enum, a gente passou então por todos os tipos de valor, tanto o tipo simples como os definidos pelo usuário. E talvez você tenha reparado nesse diagrama que faltou um tipo que pode ser, poxa, esse daí não é um tipo simples, são as strings. As strings, elas são tipos de valor ou um tipo de referência? Bom, se não apareceu aí, com certeza você já entendeu que se trata de um tipo por referência. Mas por quê? E que cuidados que a gente tem? O que são os tipos de referência? É o que nós vamos ver no próximo vídeo.